Quando ali no início da carreira você sonhava assim, vou entrar num jornal e quero ser chefe da redação em 2 anos e depois presidente. Com 19 anos eu era apresentadora do Nacional da Jovem Pan. Apresentadora. Todo mundo tinha 50, eu tinha 19. Olha. Então, assim, eu sempre quis isso. Eu sempre quis. Eu fui diretora de rádio no STF com 29 anos. Legal. Era uma coisa que eu sempre queria. Tipo, imprimir um jeito diferente de fazer as coisas. E você aprende muito também quando você está em liderança, né? Muito, porque você vai aprendendo com as pessoas, você vai mudando, vendo que o seu jeito de fazer as coisas não é o único jeito. Antes de ser líder, você acha que aprender uma forma de fazer as coisas vai ser a sua profissão. E não é. Quando você vira líder, você entende que aprender as pessoas é o que vai fazer de você um profissional. E aí você vai mudando, você vai se adaptando aos novos tempos. Agora, também tem a ver... Vou aproveitar e fazer merchan no meu livro. Pode fazer. Tem muito a ver essa questão que a gente está falando dos jovens com um fenômeno que está sendo levantado por um psicólogo norte-americano da NYU, Jonathan Haidt. Não sei se vocês conhecem. Ele fez um livro que tem em português, que chama Mente Moralista, e que eu não sei porquê, na Amazon, o livro dele vende junto com o meu, Cancelando o Cancelamento. É a venda mais casada. E ele tem um outro que chama The Coddling of the American Mind, que é, vamos dizer, como que a gente está tornando as mentes americanas mimadas. E o que ele mostra nesse livro é que essa geração que a gente tem agora, ela tem 30% mais ansiedade e depressão e um índice de suicídio muito maior. E uma questão assim de não ter esperança diante da vida, não ver um sentido para a vida. E isso tem muito a ver com o quê? Com essa mudança da sociedade, que agora a gente se relaciona na dinâmica das redes sociais e com a tentativa de proteger essas gerações da vida. Ele fala que tem, assim, 3 grandes mentiras que a gente conta para essas novas gerações, que são tipo uma terapia cognitivo-comportamental ao contrário. Em vez de você superar o trauma, nós estamos introjetando trauma nos caras. Que a primeira coisa, assim, o que não te machuca te faz mais fraco. Sempre acredite nos seus sentimentos. A vida é uma guerra do bem contra o mal. Essa geração está num ambiente onde adulto fala essas porcarias, nem apanha na rua, né? É um negócio do... Não, a gente tem adulto vivendo nessa lógica. Essas gerações estão criadas assim. Quem é criado acreditando nisso vai ser um fracassado. Ele já sabe que ele é um fracassado, então ele nem almeja. Ele se vê assim. Ele já tem todas as culpas, né? O vídeo que eu estava comentando com você, que o Léo Lins soltou hoje, é sobre a dissonância cognitiva. Então, a pessoa, quando tem uma crença já, ela tende a querer justificar aquela crença. Então, assim, quando ela já ouviu de todo mundo que o mercado corporativo, o emprego é muito tóxico. E aí ele chega num trabalho, o chefe dá uma tarefa pra ele e fala assim, nossa, olha lá, já começou o abuso. Ele tá reforçando essa crença que ele tem de que o chefe é um malvadão. E aí, óbvio, você vai só reforçando, forçando, até que você passa a acreditar que isso é verdade. Aqui, que Léo Lins leu inteiro o livro, que ele lê, aliás. Mostra aí pra galera aqui, olha. Ó, cancelando o cancelamento. Como o identitarismo da militância tabajara ameaça a democracia. E ele passa por todo esse processo. Então, eu tenho uma primeira parte em que eu contextualizo teoricamente o que é isso, o que é uma coisa que a gente... Tem coisa que a gente acha que é militância, que não é, que é comércio, e que acaba com esse efeito, André, que você estava falando. A pessoa cria um universo, ela projeta uma realidade e passa a viver naquilo. Então, ele fala assim, eu nunca vou ser feliz, nunca vou ter equilíbrio na minha vida se eu for CEO. A vida não é assim. Você pode ser CEO um tempo, faça as suas conquistas que você quer e depois você parte para outra coisa. Você está CEO, né? Você está, ninguém é nada na vida. A vida, ela vem em fluxo. Dizia Lulu Santos, a vida vem em ondas, né? É assim. Então, assim, mas ele ficou na cabeça dele, se eu for por aqui, eu estou condenado a tal coisa. Não existe isso. A vida não surpreende a gente o tempo todo. Eu estava até conversando agora com um amigo meu, roteirista, Newton Canito, e a gente estava falando de coisas assim... Sabe aquelas coisas na sua vida que, quando acontecem, você
fica com uma raiva danada. Que você fala, pô, eu fiz isso aqui tão certo e não sei o quê, e não saiu do jeito que eu queria, e me ferrei, papapá. E aí, anos depois, você vê que aquele episódio estava te preparando para você estar num outro lugar que você precisava. Isso não acontece com todo mundo. Aí o Newton falou assim para mim, essa para mim é a prova de que Deus existe, cara. Porque, e eu tava falando exatamente de um episódio desse, que assim, parecia que deu tudo errado. E, na verdade, estava te preparando para uma outra coisa. Então, também tem essa loucura muito autoritária de controle. A gente não controla a nossa vida. Não controla. Às vezes, por exemplo, eu gosto de trabalho social, você está trabalhando lá com um morador de rua, você está lá conversando com o cara. O que te separa do cara são circunstâncias da sua vida que muitas das vezes você não controla. Eu começo a conversar com o cara, assim, você vê isso nitidamente. Que podia ser... Todo mundo fala, não, eu não. Você não sabe. Então, eu acho que, assim, não saber lidar com o imponderável e querer ser autoritário e controlar as coisas também é uma coisa que se passa. Porque, assim, não, então vamos falar todes. Não, então ninguém fala essa palavra. São pessoas louquinhas que têm ilusão de que elas controlam o mundo, controlam as outras pessoas. E isso deixa essa próxima geração sem sonhos. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí. O que foi de tão incrível pra você? Bem que eu te espero na próxima live, hein?